Bem-vindos à Lusac TV. Bem-vindos, é um prazer poder contar consigo todas as semanas e também, claro, com a minha colega Ludmila, que está sempre aqui impecável. O que é que os nossos telespectadores podem contar para a emissão de hoje? Vou conversar com o Vítor Afonso, que é empresário e coproprietário do restaurante Tapeu. Temos também 3 reportagens, uma no Centro Comunitário de Espírito Santo de Anjou, uma outra com jovens de viagem a Portugal pela Federação Quebequense de Futebol e uma reportagem sobre o Dia da Mulher do Lusopress. Comigo pode contar com a entrevista a Richard Simas, que é escritor e cantor. Temos ainda a crónica de Carlos de Jesus, como todas as semanas, e a entrevista a Marco Santos, que é treinador de futebol Furi de Otava. Fique connosco na próxima hora e vai ver que vai ter uma emissão fantástica. Bom programa. Temos o prazer hoje de receber nos estúdios da Lusac o Vítor Afonso, um amigo de longa data, mas também um dos proprietários do restaurante Tapeu. Olá, Vítor. Olá. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. E tu? Vai, tudo bem. Antes de mais nada, queria te dar os parabéns para o teu novo projeto, que é o restaurante Messon. Sim. Fala-me um pouco desse projeto. Messon vai ser outra vez um restaurante espanhol. Vamos chegar nas mesmas raízes, que já estamos há 10 anos, mas vai ser um restaurante muito mais basado sobre o comfort food. Vai haver nenhumas tapas, é normal. O Tapeu, que está mesmo à beira, é um restaurante de tapas, então evidentemente vamos ficar muito longe das tapas. E vai ser um restaurante, cozinha reconfortante, um restaurante do bairro. Sim. E, essa cozinha reconfortante, comfort food, vai ser a mesma com a inspiração espanhola. Exatamente, vai sempre haver a toca espanhola, as influências espanholas, os produtos de Espanha, mas um conceito mais... És capaz de me dar tipo, um tipo de prato espanhol, comfort food? Bem, nós vamos fazer, só para dar um exemplo, vamos fazer pogos. Ok. Sim, mas vamos fazer pogos de morcela. Uau! Exatamente. Vamos fazer um hambúrgueres, com salame espanhol. Sempre com um toque Exatamente, espanhol. exatamente. E já agora, porquê é que decidiram abrir outra vez no Quartier Villeray? É o quartier que nos recebeu há 10 anos. Eu acho que é um bairro espetacular. Temos uma real relação com as pessoas do bairro. O local estava disponível. Há muitas vantagens de ter um restaurante à beira um do outro. Sim. Também é uma das razões. Mas a base é mesmo o amor que temos com as pessoas do bairro. Exato. Yeah. E pronto, tiveste a falar dos 10 anos, o Tapeu vai celebrar o seu 10º aniversário. Vocês têm algum projeto para celebrar? Bem, o ano inteiro é um projeto dos 10 anos. O ano inteiro está consacrado a dar para trás, a ajudar as pessoas, a dar para trás ao nosso bairro. Criamos o nosso fundo, Sim. A maneira que nós vamos financiar o fundo, temos um tapa do mês, que muda todos os meses. As receitas desta tapa do mês, no fim do ano, então no mês de junho, vão ir para realizar um projeto. Um projeto do bairro. Do bairro, exatamente. Portanto, esse projeto que vocês criaram é um projeto para financiar diferentes projetos do bairro. E como é que se chama o fundo? É le Fonds Tapeu de Design Rubem de Villeray. Foi um fundo que nós criamos no mês de julho passado. Portanto, quase há um ano. Exatamente, então temos 12 meses, 12 etapas do mês diferentes. Exato. E a partir do mês de junho, todo o ano, durante o ano, as pessoas do nosso bairro mandam-nos e-mails com ideias de projetos e nós, no fim do ano, vamos pegar um desses projetos, ou muitos projetos, e vamos financiar o projeto para o bairro. Portanto, vocês é que vão escolher o projeto que vocês vão querer financiar. Exatamente. Somos 3, 4, eu, o meu sócio, com a maire d'arrondissement, que vai também dar o seu... Exatamente, por causa que eles sabem o que se precisa no bairro, o que vai ser possível também de fazer, e é assim que vamos selecionar o projeto. 2 restaurantes espanhóis. Quando é que tu abres um restaurante português? Uau! Uau, não há pressão nenhuma. Não, só um bocadinho.
É normal que um dia queira abrir um restaurante português. Não há dúvida nenhuma que eu quero abrir um restaurante português. As minhas raízes, eu cresci numa casa portuguesa, vou nos fins de semana à casa dos meus pais e é sempre uma casa portuguesa. Levo os meus filhos à casa portuguesa. Um dia, garanto que um dia vou fazer um restaurante português. Neste momento, estamos baseados nos restaurantes espanhóis. Acho que há um mercado para os restaurantes espanhóis e a nível de restauração acho que é uma cultura similar à nossa, mas sem dúvida nenhuma que vai haver um futuro projeto. Acho que não vamos esperar já. Achas que é mais fácil abrir um restaurante espanhol do que abrir um restaurante de cozinha portuguesa? Acho que não é fácil abrir um restaurante, ponto final. É mais uma questão de analisar o mercado. Há 10 anos, da minha opinião, faltavam restaurantes de tapas. O meu sócio é espanhol. Como eu disse, nós crescemos juntos. A cultura é quase a mesma. A Espanha tem produtos espetaculares. Então, não é uma questão de ser fácil, é uma questão de analisar o mercado. Tinha muitos mais restaurantes portugueses quando eu vi o Tapeo. Ainda há muitos restaurantes portugueses. É normal que um dia nós vamos dar o nosso twist aos restaurantes portugueses, mas... Achas que é difícil, numa cidade gastronómica como Montreal, de abrir um restaurante e de ter sucesso? Acho que a restauração, em geral, é extremamente difícil. Em Montreal temos uma cena de restauração espetacular. Acho que as pessoas de Montreal adoram ir ao restaurante, é uma maneira de viver, mas é normal que as dificuldades é mais uma questão de se distinguir. Tem muitos restaurantes nesta cidade. Sim, eu acho que Montreal tem mais restaurantes per capita do que Nova Iorque. Nova Iorque. Exatamente. E acho que há 20 e tal milhões de pessoas que vão em Manhattan todos os dias. Verdade. Mas só que posso-vos dizer que nós temos restaurantes tão bons, se não melhores do que Nova Iorque. Eu acho que no tempo os canadianos iam a Miami, New York, Chicago, até a Londres, para se influenciar. Eu acho que agora é o contrário. É o contrário. Eu acho que eles vêm aqui e vão ver o que nós estamos a fazer, porque realmente eu acho que a cena de restauração em Montreal tem restaurantes espetaculares. Bem, falando ainda mais de projetos, tens também um projeto que se chama, acho que é Give Your Birthday Away, D'un Tafet, em colaboração com Le Phare. Exatamente. Podes-me explicar o que é esse projeto? Le Phare é o único... É uma associação, é uma organização, é o único centre paliatif para crianças em Quebec. Crianças que têm doenças muito, muito graves, vão lá passar um tempo, muitos vão falecer, a realidade é esta, e é uma organização com quem eu tive logo uma conexão, por causa que não é só uma questão para as crianças, mas também é uma questão de arrepio, de tranquilidade para os pais. Não é fácil para pais de crianças doentes, não é fácil para a criança, mas não é fácil. Exatamente. Não é fácil. Eu sou pai de duas crianças fantásticas, 3 e 5 anos, nunca sabemos o dia da manhã. Pois. Hoje estão em saúde, não sabe o dia da manhã. E então esta organização tem uma maneira de se financiar que eu achei muito original, que chama-se D'un Tafet en cadeau. D'un Tafet en cadeau quer dizer... E essa ideia veio do Phare? Sim, o Phare é a maneira que eles se financiam. O governo dá um dinheiro para eles. Quer dizer, aquilo é grande. É a maneira de eles angariarem Exatamente, fundos para a organização. E o que é o D'un Tafet en cadeau é muito simples, é o teu aniversário. Eu considero que nós somos pessoas com muita sorte no mundo e temos o que precisamos. E então, em vez de dizer, compra-me um relógio, não, sabes o quê? Não dês nada. Eu vou oferecer o meu aniversário a esta organização. Nós, como era o nosso 10 anos, todo o ano é consacrado a dar. Tivemos imensa sorte, grandes oportunidades nos últimos 10 anos. Então, 10 anos é a mesma questão de dar para trás e de ajudar os outros. E então eu achei original esta maneira de se financiar e eu decidi de ser um dos primeiros PMEs, como se chama, de pequena empresa, de dar o meu aniversário em... Portanto, o aniversário do
Tapeo. Tapeo. Exatamente. Então eu organizei uma noite especial, vai ser o 14 de Abril, Ok. onde é que os bilhetes estão vendidos Ok. e todas as receitas vão ir ao FAR. Todas Muito as bem. receitas. Todas as receitas. Estamos a esperar dar $15 mil à organização e é um montante, os bilhetes já estão todos vendidos. Já estão todos vendidos? Todos vendidos. Não Foi posso ir. menos o teu, exatamente. Não, estão todos vendidos e estamos muito orgulhosos. Eu estou muito, de todos os projetos que eu fiz, é um dos projetos que eu estou mais orgulhoso, por causa que vem-me tocar. Faz bem também Faz dar, bem, não é? primeiramente faz muito bem dar, acho que não há um melhor sentimento do mundo de dar a quem precisa. E segundamente é porque eu adoro me associar a pessoas criativas e eu acho que aquela organização está a ser dirigida por pessoas com uma boa criação, grande criação. Vítor, muitos parabéns, o novo restaurante, esses projetos todos. O novo restaurante deve abrir a primeira, segunda semana De abril. Muito obrigada Obrigado por eu. ter aceito o nosso convite. Obrigado eu. E nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. A Lusac TV foi pela primeira vez assistir a uma festa do Centro Comunitário de Anjou. Mas a festa não se realizou na sua sede. A festa teve lugar na Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga. Uma festa bonita, com muita alegria, muita música e uma comédia. Vejam a seguir o resultado da nossa reportagem. Vai lá uma tourada e houve uma cantoria e prova a massa cevada que no tempo se fazia e prova a massa cevada que no tempo se fazia. Se na igreja passares para entrar uns instantes para depois rezares por todos os imigrantes. Vai à pia batistério onde nós nos batizamos e vai também ao cemitério rezar aos que lá deixamos. E vai também ao cemitério rezar aos que lá deixamos. Mas está bom, pá! Bem, o programa deste ano vamos continuar a trabalhar para a Festa Grande e temos o projeto para renovar a sala para o fim do ano, renovar os nossos renovamentos da sala, que já estamos a fazer construção e queremos ver se acabamos antes de 2014 e 2015. Essa festa grande, pode-se explicar o que é? A Festa Grande é as 7 domingos, o Mordomo, a festa que a gente faz na Arena de Monte Santo António, quando a gente almoça a coroação. Portanto, a festa do Espírito Santo. A festa dos Espíritos Santos. E a festa de hoje constou de quê? Hoje a festa de hoje é como a gente faz todos os anos, a festa dos membros da Casa do Centro Comunitário, porque a gente temos 75 a 80 membros, é o jantar que a gente faz porque eles são membros todo o ano e é para dar sempre uma festa a mais para a vida, para a comunidade. Como um jantar de encontro para dar uma vida para a comunidade. Se virem um homem rico de roupa rota, está na moda. Se for um pobre, está mal vestido. O mundo é um pau de dois bicos e a minha mente não repousa. Existe a verdade dos ricos e a pobre é outra coisa. Olha, um rico, um pobre, enganei. Um pobre pode ter uma bicicleta e um rico pode ter um avião. É? E o rico é correr a um atleta, o pobre é correr a um ladrão. Podes crer. É? O rico, se for a tribunal, é bem recebido. Foi receber uma herança e ninguém recebe. E se um pobre for a tribunal, está fodido, vai logo para a cadeia. Eu gostava que toda a gente era convidado para vir-nos fazer o prazer de vir na nossa procissão, que é no dia 14 e 15 de junho, e temos a famosa carne guisada no sábado e as sopas.
e temos um conjunto, um grupo de música que é os Sons de Portugal, que vão para nome do nosso mordomo. E no domingo temos o Joe Purga e talvez um outro conjunto que ainda não temos o complemento da filiação, estamos a trabalhar para o Amazon. Estamos à espera agora da data. Hoje houve aqui uma festa do Centro de Anjou, Centro Divino Espírito Santo de Anjou, mas realizada a festa na Associação do Espírito Santo de Hochelaga. A festa contou com uma comédia. Quer-se explicar para os nossos telespectadores o que é que foi? Pois, exatamente. Eu sou um dos sócios do Centro Comunitário Vila de Anjou e a gente, como saímos do Carnaval, fomos a Tron. 15 dias depois do Carnaval, representámos aqui na Associação. Depois fomos, o fim de semana passado, fomos a Gatineau Hall, à Igreja de Santa Bernadette. E como a gente tinha vontade sempre de representar no Centro Comunitário Vila de Anjou, eu falei com o Sr. Carlos Almeida, com o Sr. Presidente, e disse, a gente gostava de representar a nossa brincadeira também para vocês. E foi como foi possível deles virem aqui até hoje, virem aqui, porque realmente, ainda bem, eles tiveram um grande número de sócios, grande número de pessoal, e lá no centro era impossível porque era pequeno, e então vieram aqui e a gente com muito prazer, com muita amizade e pensámos representar esta brincadeira em louvor do Espírito Santo do Centro Comunitário Vila de Anjou aqui nesta casa. E eu, quando pela primeira vez a minha mulher eu vi, eu estava de olhos radiantes. Olha, foi quando eu percebi que nunca tinha visto antes. Tu não brinques com o coração da mulher, tu não vês calça nenhum, tu vê lá como duas. O que é? Queres que eu brinque com outra coisa qualquer para dizer para as maminhas que ela tem? Pode ser. Isso então é que estou. Sabes que eu não sou homem de doença e também não sou gripe de apertar. Mas se arranjasse alguma que me desse licença, eu o enfiava na cama que até fazia suor. Mas que ideia é essa tua agora? Tu estás tolo, já pôs muita cerveja. É logo, tu dizes tanta merda para essa boca fora que até te culpa e inveja. E que eu tenho inveja. Tu inveja? Uns dizem que a cenoura faz bem à vista. Isso toda a gente ouve falar. É, mas olha, é cá não precisa ir ao oculista que quando bebe veja de rosa. Dizem que o álcool que é a casa da morte, por vezes faz mal a este e àquele. Mas sabes muito bem que muitos vieram ao mundo que sofrem por causa dele. É, pai, vou contar uma história a vocês. Oh, yeah! Opa! Eu há dias ofereci um whisky a uma mulher daquelas mais modernas. E ela disse logo que não, que fazia mal às pernas. Olha, E eu disse, meu senhor, você tem a certeza? É porque fiquei meio admirado. E ela disse, olha, tenho, dá-me cá uma fraqueza que as pernas abrem logo para o ar. Isso é uma mulher. Não há velhaca. Não é mulher. Mas eu queria que tu me explicasses qual foi o tema desta brincadeira. Pois o tema desta brincadeira, a gente pensámos, antes foi o Carnaval, pensámos fazer uma brincadeira, havia aí aquele meu filho e outro, estavam com vontade, e a gente não havia hipóteses, não havia assuntos, não havia nada, até que por intermédio do Facebook, que é uma das comunicações hoje mais rápidas que existe, e pedimos uma pessoa amiga da freguesia das Fontinhas de Ilha Terceira que nos escrevesse isso, e o homem, o mais rápido possível, em 3 dias escreveu e mandou este assunto, e a gente em 3 semanas praticámos para representar o Carnaval
da Ilha Terceira em Toronto, e hoje também tivemos muito prazer em vir divulgar aqui o que é uma pequena comédia musical de Carnaval da Ilha Terceira. Vamos cantar aquela música que a gente cantamos a semana passada? Na Papinão? Na Papinão? É, vamos cantar. Vamos aí, ó. Já está. Eu e eu, ah? Mulher ingrata, que tanto me castigas, tens a pacata enratada de formigas. Há quanto tempo não dás um tostão? Se assim continuar, vai haver uma revolução. Ai, calma! Ai, cantar! Eu sou um cantadeiro. Conheço homens, comem, bebem, fazem tudo. Só eu então sou feliz pelo canudo. Eu vou às compras, lavo a roupa e passo a fé. E quando chego a casa, ainda ouço tanto bué. Mulher ingrata, que tanto me castigas, tens a pacata enratada de formigas. Há quanto tempo tu não dás onde estão? Se assim continuar, vai haver uma revolução. Conheço homens que me bebem e fazem tudo. Sou eu então, sou feliz pelo canudo. Eu vou às compras, passo a roupa e passo ferro. E quando chego a casa, e não ouço tantos berros. Yeah! É gol! Porquê é que aceitou ser mordomo da festa do Espírito Santo de Dom João? Que eu sempre fui muito do Senhor Espírito Santo. Sempre gostei muito dessas festas, sempre tive muita fé no Espírito Santo e deu um nome para ser mordomo. Vamos cantando a nossa maneira, sempre dançando, improvisando, Carnaval da Terceira. É esta sala de encontro para senhoras e senhores, uma festa do Espírito Santo, quem é maior todas as vezes. Para o público que está, de uma forma toda brincando, em terras do Canadá, festejando o Espírito Santo. Vamos dançando a nossa maneira, sempre cantando, Improvisar o Carnaval da Terceira. Isto que não vem engano, é assim desta maneira. O coração açoriano é uma alma hospitaleira. É assim como te canto, é assim, ó meus senhores, porque temos o Espírito Santo, que é o padroeiro dos Açores. No momento em que vai passar esta emissão, estão a ser praticamente já contados os votos para sabermos quem é o próximo governo que nos vai governar nos próximos 4 ou 5 anos. Infelizmente não tenho artes divinatórias, não sou bruxo, para saber quem é o governo que vai ficar. Aliás, os espectadores que nos vão ver em diferendo já sabem esse resultado. É pena, mas eu não sei porque, não sou, como disse, não sou bruxo. Por esse facto, vou pôr de lado, se gostava muito de falar das eleições, mas devido a esta dificuldade, eu ponho esse aspecto de lado e vou falar-vos num outro assunto, um outro assunto do qual, aliás, já falei num outro ponto de vista,
mas que volto à carga por uma razão muito simples, é o que me toca pessoalmente. Toca-me pessoalmente porque estive há dias em Portugal, no Porto, convidado para participar num seminário sobre os órgãos de comunicação em língua portuguesa no estrangeiro e tudo correu muito bem. Este seminário foi organizado por uma associação de universitários que é a SAPES, ligada à Universidade do Porto, e o objetivo deste seminário foi de tentar encontrar-se qual vai ser a melhor maneira de aproveitar esta força que representam os órgãos de informação de língua portuguesa cá fora no estrangeiro para promoverem a língua portuguesa. Mas o que é que acontece? Acontece que ao chegar ao Porto e quando vejo impresso o programa que até ali só tinha recebido pela internet, verifico que o impresso, aliás muito bem feito, graficamente muito bem apresentado, há uma parte escrita em inglês. E depois nas costas do programa, também em inglês, quem foram os responsáveis, onde é que foi a organização, quem é que subvenciona e tudo mais. Eu disse, então, mas como é? Estamos em Portugal, com portugueses, que convidam portugueses do estrangeiro para virem cá saber como é que vamos promover a língua portuguesa. E dão-nos um programa onde está uma boa parte escrita em inglês. Isto para mim não faz sentido. E fui perguntar lá ao principal responsável pelo encontro, perguntar-lhe, mas como é que vocês, num encontro destes para portugueses, para promover a língua portuguesa, dão este espaço ao inglês? E ele respondeu-me que a organização, a CEPES, que é um organismo associado com a Universidade do Porto, foi mandatada pela Universidade do Porto, que faz parte das suas normas, que todas as publicações em que ela põe a sua chancela devem ter um resumo, pelo menos, em inglês. Eu compreendo que a Universidade tenha essa preocupação de pôr os seus trabalhos dos seus alunos, investigadores, intelectuais, científicos, pesquisadores, com, pelo menos, um resumo em inglês. Aliás, até podiam perfeitamente escrever diretamente em inglês, como fazem em muitos outros países, porque antigamente fazia-se em latim e hoje o inglês tornou-se o latim internacional, sobretudo no campo da divulgação da ciência e da cultura. Mas que num organismo em Portugal dedicado aos portugueses para a promoção da língua portuguesa se utilize o inglês, parece-me que é um contrassenso, não faz sentido. Mas enfim, aceitei a explicação que me deram, mas embora contrariado. Ora, acontece que ao sair, uma tarde, ao sair lá da conferência, salto à rua e diante de mim passa um autocarro que dizia Running on Gas. Running on Gas. Estamos no Porto, uma sociedade de transportes públicos do Porto, com uma legenda em inglês. Ainda se fosse um autocarro para turistas, que tivesse lá escrito sightseeing, compreendo. Mas para portugueses, porquê aquele Running on Gas? De certeza que não é também uma obrigação da Universidade do Porto. Mas esta pecha para utilizar palavras em inglês, expressões em inglês, está a ser cada vez... entra em todas as esferas da atividade pública em Portugal. Há dias um ministro, já não sei qual, não me recordo em todo o caso, convocou uma conferência de imprensa. Compreende-se que neste tempo de crise em Portugal que seja necessário comunicar aos jornalistas como é que está a situação do país. Mas ele não comunicou uma conferência de imprensa. Não, isso era muito corriqueiro, uma conferência de imprensa. Que coisa. Uma reunião com os jornalistas? Não, reunião, que coisa também. Uma comunicação? Não, uma comunicação. Eles encomendaram um briefing. Um briefing, isso aí sim é importante, hein? Quando o governo faz um briefing aos jornalistas, isso aí manda peso, não é? Isso é importante. Agora, uma conferência de imprensa, isso é corriqueiro, isso é popularucho. Não, um briefing, isso é que conta. É impressionante. E claro, isto vem de cima, os jornalistas, por sua vez, fazem o mesmo, os publicistas fazem o mesmo. Isso é aqui que bulo mais cá com as minhas sensibilidades. É porque quando nós importamos palavras que correspondem a coisas, a situações que nós não tínhamos antes, como, por exemplo, tudo o que foi criado pela internet e pela informática, eu compreendo. Eu compreendo que, por exemplo, a gente diga e-mail
Podíamos ter dito correio eletrónico ou inventar uma contração como fizeram aqui os quebequenses que criaram o Corriel. Mas não, nós nunca tivemos, nunca sabíamos o que era o e-mail, inventaram os americanos e então, pronto, nós adotámos o e-mail. Como dizemos, o web. Há realidades que nós não temos, passamos a ter. É normal. Mas quando nós vamos buscar palavras estrangeiras para substituírem as palavras que nós temos que querem dizer exatamente o mesmo, isso aí só por snobismo. Não é só snobismo. Eu acho que é por espírito de colonizado. E como é que nós, com esse espírito colonizado, que não temos respeito pela nossa língua, que importamos tudo quanto os outros querem, enfim, quanto os outros usam, porque pensamos que falar estrangeira, que é fina, está na hora, o indivíduo fala estrangeiro, claro, sente-se importante, não é? Fala estrangeiro. Então, mas falar a nossa língua como deve ser, não seria muito mais interessante? Não seria respeitando-nos, respeitando a nossa língua, que nós podemos realmente contribuir, como foi solicitado nesse encontro, para que nós possamos alargar a influência da língua portuguesa no mundo? Sim, porque a língua portuguesa, ocupando o 6º lugar das línguas mais faladas em todo o mundo, merece ser respeitada e não merece ser, como é que é dizer, conspurcada, abastardada, vilipendiada, abusada. E quando utilizamos palavras só por snobismo, realmente não estamos a fazer nenhum favor à língua portuguesa e é pena, porque realmente é a língua portuguesa que nos une e é por ela que nós estamos hoje, neste momento, aqui em frente a vós. Até para a semana. O convidado de hoje chama-se Richard Simas, é escritor e músico e é de origem portuguesa. Olá, Richard, Olá. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado. É sempre bom termos pessoas de origem portuguesa. Mas não nasceu em Portugal, nasceu na Califórnia. Em Califórnia, então, origens, vamos lá falar. Nasceu na Califórnia, Na os seus Califórnia. pais também, a sua mãe nasceu na Califórnia. Sim, também. Mas os seus avós são dos Açores. Imigrantes dos Açores do fim do século XIX, então, Muito bem. longe. Nasceu na Califórnia, mas chegou a Montreal quando tinha 1980, então tive 30 cerca de anos. 20 anos. É, sim. Muito bem. Quando chegou cá, fez formação em teatro e em literatura. Aliás, já trazia estudos da Califórnia nessa área, mas quando chegou cá a Montreal é que se especializou e começou a trabalhar exatamente nessa área. Como é que foi o seu início? O início, tem de imaginar Montreal em 1980, foi um lugar completamente aberto em relação às artes contemporâneas. Teatro, dança, música, foi um Mas momento... já havia, peço desculpa, já havia atores, já havia espetáculos nessa área? Não sabia muitas coisas. Eu sou francofilo, gostava da cultura francesa e gostaria de experimentar algo do teatro aqui, em Montreal, em 1980. Abriu uma fundação, um teatro? É um teatro que se chama Teatro La Chapelle, 10 anos mais tarde, Teatro La Chapelle, e fui o diretor do Teatro La Chapelle até 2007, então 17 anos no teatro. Antes de avançarmos, quando é que começou a falar português? Os últimos 5 anos. Nestes últimos 5 anos? Quase nunca ouvi falar português na casa. Foi uma coisa das velhas pessoas, os avós, falaram entre elas só para esconder coisas. Então, para nós foi uma coisa completamente exótica. E como é que começou a falar português? Então, comecei a... Fez um curso, estudou numa escola? Não, sim. Existem aulas no Missão Santa Cruz, aberto da comunidade. Então, na escola portuguesa? Em escola portuguesa. Então, tive a escola? Uma aula de alguns meses. Então, fui para Porto para fazer uma aula intensiva, curso intensivo do português, durante o verão. Então, foi 3 semanas intensivo, para saber se ia conseguir falar ou não português. Porque me parecia importante, o momento que estava interessante de saber algo sobre as minhas raízes lusófonas, tendo a falar português, tendo a colocar... Foi difícil aprender o português? Sim. Estava esperando que ia surgindo algo de mim, mas
honestamente tem de trabalhar muito. E foi aí que começou a ter o gosto e o contacto com a literatura portuguesa? Então, a literatura é sempre o meu bússola em relação de saber algo na cultura quebequense como na cultura portuguesa. Estou descobrindo que tem uma história literária fantástica, mesmo nas Ilhas dos Açores. Quais são os seus autores portugueses de referência? De Portugal. Então, falamos do clássico, e Camões e Fernando Pessoa. Camões, o antigo. Leu muito sobre Camões e Fernando Pessoa? Camões li o Lusíadas, em francês, inglês e português. Excelente. E Há portugueses que nem sequer em português leram. Não, é difícil, mas é a fundação da literatura fantástica portuguesa. Então, nas modernas, Fernando Pessoa é uma pessoa que tem de ler. É um autor muito importante. Muito bem. Eu sei que gostava de ler, vamos aproveitar já que estamos a falar de leitura, sei que gostava de ler umas pequenas palavras em português. Eu tenho 4 linhas de um poema Podemos ouvi-lo? De Pedro da Silveira, sim, que é um poeta dos Açores, porque estou trabalhando muito sobre a poesia açoriana nesta altura. Então, acho que essas 4 linhas são uma resumida, uma condensação da ideia da imigração açoriana. Portanto, é um poema que fala da imigração açoriana. Vamos ver. Muito bem, vamos ouvi-lo. Só isto. O céu fechado, uma ganhoa pairando, mar, e um barco na distância, olhos de fome, adivinhar-lhe a proa, Califórnias perdidas da abundância. Então, acho que está percebendo essa situação de imigrantes, de sair dos Açores e ir para a abundância, o sonho da abundância, que é a América, a Califórnia ou outros lugares. Tenho uma paixão pela literatura, pela escrita, mas também tenho uma paixão pela música e toca essencialmente 2 instrumentos, que são? Toco sobretudo a clarineta e toco ainda um pouco a viola da terra, que é um tipo de viola. Um instrumento típico? Típico da ilha de São Miguel, das ilhas açorianas. E tem um grupo de música? Tem um grupo de música que se chama Valodi e tocamos música da rua, música popular da rua. Nós temos aqui uma fotografia que vamos passar também imediatamente para que possam ver lá em casa. O seu grupo é este. Parabéns a todos os membros do grupo. Que tipo de música é que tocam mais? Cantam em português? Cantei como o grupo de folclórica da Casa dos Açores aqui, que foi uma experiência super agradável e gostaria de aprender algumas canções porque tem uma lembrança super importante, super emotiva do meu avô, que cantei em português. E utiliza muito também, inspira-se em Fernando Pessoa? Como trabalho como Valodi, sim. Muito bem. O que é que está a fazer neste momento? Quais são os seus projetos? Sei que tem um grande projeto neste momento que está em percurso. Quer-me explicar? Sim. Tenho dois projetos. Um é uma residência de um mês em Brasil, em Florianópolis, estado de Santa Catarina. Esse vai ser em maio? Em maio, a meio até junho, que é o período do Espírito Santo, em Florianópolis, que tem festas e folclórico e música. Eu vou ter uma residência em um lugar que se chama Pântano do Sul, no sul da ilha, que é uma aldeia de pescadores açorianos, em Florianópolis. Eu vou fazer entrevistas e vou trabalhar sobre Tudo em português? Tudo em português, com sotaque brasileiro, sem dúvida. E depois em julho tem um outro projeto? Em julho tem outro projeto, fui convidado num festival que se chama Walk Talk Azores, que é um tipo de festival de arte pública. Que é nos Açores, este festival? Em Ponta Delgada. Em Ponta Delgada. Eu vou fazer apresentações do meu trabalho sobre a poesia açoriana
dentro e fora das ilhas. É um prazer conversar com alguém que, embora tenha origens portuguesas, mas que não é português e mostra uma paixão inacreditável pela língua portuguesa. Os meus parabéns. É um exemplo vivo a que todos possamos seguir. Espero encontrá-lo aqui depois das suas viagens para nos contar o que é que se passou e como é que foi as experiências. Bom trabalho, boa sorte e até à próxima. Você já sabe, fique sempre connosco. Voltamos já a seguir. Até já. Bem, o Dia da Mulher deste ano foi entre as mulheres do Lusopress. Portanto, foi exclusivo mesmo das mulheres que colaboram no Lusopress. As que escrevem e as que não escrevem, portanto, todas aquelas que apoiam o projeto. Na medida em que para o ano, o 15º aniversário, então quisemos que as mulheres do Lusopress fizessem, digamos, um apanhado de tudo aquilo que foi feito nestes 14 anos, para que possamos preparar realmente um projeto interessante para os 15 anos. O Dia da Mulher tem sido uma das marcas do jornal Lusopress. Porquê este teu interesse pela celebração do Dia da Mulher? Bom, porque na altura que o Lusopress foi criado, não havia nada na comunidade que valorizasse a mulher, em termos de encontro, digo, porque há organismos que estão por detrás do dia-a-dia da mulher, até em questões de pobreza e de outro tipo de coisa. Não havia, digamos, na comunidade um acontecimento que valorizasse a mulher no dia-a-dia, a todos os níveis de orientação. Além disso, em minha casa são 4 mulheres, eram 4 mulheres, e entendi que realmente devia-se promover o Dia da Mulher para, uma vez por ano, pelo menos, as mulheres pudessem vir à tribuna do Lusopress contar as suas dificuldades, as suas alegrias, trazer conhecimentos entre elas, e foi por isso. Estamos de volta com o Carlos de Jesus, diretor do Lusopress, e o nosso colega na Lusac TV, que vai nos falar um pouco da sua viagem a Portugal. Olá, Carlos. Olá, Ludmila. Então, você foi ao Porto para assistir a um seminário sobre a imprensa portuguesa no estrangeiro. Como é que foi? Olha, foi interessante, foi muito cansativo, porque foi tudo a correr. Foi muito curto, não foi? Foi muito curto, mas os trabalhos foram também muito intensivos, porque havia representantes de praticamente todo o mundo, daqui, do Canadá. Quantos representantes havia? À volta de 20 participantes. 20? Dos Estados Unidos, da Venezuela, do Brasil, da Europa havia do Luxemburgo, da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Alemanha e também de Macau. Por conseguinte, havia representantes de todos os continentes. Sim. A ideia foi de, por um lado, partilhar as experiências de cada órgão de comunicação, quais são as dificuldades, quais são as comunidades, como é que eles funcionam junto às comunidades, as possibilidades de poderem ser viáveis economicamente, ou como é que eles fazem para que isso aconteça e tudo mais. Foi interessante, mas o objetivo que estava subjacente à organização deste seminário foi que em Portugal, já vários governos chegaram a essa conclusão, de que há necessidade de que a língua portuguesa tenha uma maior expansão cá fora no estrangeiro. Nós sabemos que, graças ao Brasil, sobretudo, mas também a Moçambique e a Angola, nós somos para cima de 250 milhões de falantes, o que quer dizer que a língua portuguesa ocupa o sexto lugar. O sexto lugar. Que era o quinto. Não, há primeiro o mandarim, os chineses, depois há o hindi, na Índia, depois há o inglês, depois há o espanhol, depois há o árabe e depois estamos nós. Portanto, o árabe está à nossa frente. Mas, por exemplo, o árabe, mesmo em quinto lugar, mas estão todos concentrados na bacia do Mediterrâneo do Sul e a África do Norte. Já o português, enquanto o português está em todos os continentes. E também chegar à conclusão de que esta importância que a língua portuguesa tem como língua falada em todo o mundo é um valor não só cultural e de orgulho nacional, mas também é um valor económico.
porque associado à língua portuguesa vem a aprendizagem, os livros, as publicações, toda a cultura que se associa a isso. E provavelmente que o governo português, e com uma certa legítima razão, pensa que mais dia ou mais tarde vão ser os brasileiros que vão pôr leitores de português em todas as universidades estrangeiras e que o português falado em Portugal passará para uma certa subalternidade. Ora, o que acontece é que o português de Portugal, neste momento, tem representantes através dos seus órgãos de comunicação em língua portuguesa em toda a parte do mundo, o que os brasileiros, por exemplo, não têm. Portanto, há uma certa pequena guerrilha entre os dois, de certo modo há. Mas o que o governo português tentou fazer e tenta fazer com estas reuniões é ver até que ponto é que os órgãos de comunicação de língua portuguesa cá fora podem realmente apoiar, servir de alavanca para este objetivo, que é de aumentar a expansão da língua portuguesa. Claro que seria muito mais evidente que eles investissem nos leitorados junto às universidades, porque iriam buscar outro tipo de pessoas interessadas na língua portuguesa. Porque nós, os órgãos de comunicação cá fora, ao escrevermos em português para os portugueses, estamos a pregar aos convertidos. Pois. Não é verdade? Não vamos buscar muita gente fora da comunidade para esse efeito. Enquanto que através das universidades, sim, por exemplo, os franceses têm uma grande projeção no estrangeiro porque têm o Liceu Francês. Pois. Se o Instituto Camões fizesse o mesmo através de estabelecimentos de ensino, tinha outra influência muito maior. Os alemães fazem com o Instituto Goethe. Mais. Ora, por conseguinte, de certo modo, o objetivo foi esse. Houve, por outro lado, a necessidade de se ver como é que vamos fazer isso. Que organismo? Na última reunião, em que, aliás, o Norberto Aguiar tinha sido convidado, surgiu a ideia de se fazer uma associação dos jornalistas portugueses do estrangeiro. E isso não foi avante. Não foi avante porque é preciso ter em consideração que os órgãos de informação cá fora, por natureza, estão vinculados às suas comunidades e que não têm nem meios, nem interesses particulares para se associar de uma forma mundial. Pois. Qual é o interesse que eles têm? Se nós queremos a informação, que seja de Portugal, seja dos outros, a informação está toda na internet. Correu bem. Correu muito bem, foi uma experiência positiva. Agora os resultados ver-se-ão. Vamos ver. Muito obrigada. E foi todo meu. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já. Fomos assistir ao último treino dos jovens que vão participar em Portugal no Mundialito do Algarve. O treino teve lugar no complexo desportivo da Federação Quebequense de Futebol. A reportagem vem a seguir. É uma aventura, mais uma vez. Este ano, pelo 5º ano, vamos atingir 185 jogadores que realizam esta aventura, que nunca mais vão esquecer na vida deles. Uma das maiores aventuras para esta categoria dos 5 aos 12 anos. E desta vez 75 jogadores na viagem, no total com 201 pessoas que vão acompanhá-los. Penso que vai ser mais uma aventura inesquecível para estes miúdos. Participamos desde o mês de outubro a fazer seleções, agregação de fundos, muita papelada, muito trabalho para chegar a realizar esta aventura, correr para reservar os aviões, é muita papelada, é muito trabalho mesmo para realizar isto, mas quando fazemos isso para as crianças, a gente esquece a dor que dá de trabalhar, porque é mesmo um momento que só se vê, essas crianças talvez nunca mais vão viver uma aventura destas, portanto. Quantas pessoas trabalham na organização? Bem, pelo momento somos um comitê de 6 pessoas a trabalhar mesmo muito duro para realizar esta aventura. Antigamente era só o Luís mais eu a trabalhar juntos, mas cresceu de uma maneira incrível que não podemos só aguentar com tanto trabalho, só 2 pessoas. Portanto, agora somos 6 pessoas a trabalhar e também os treinadores também dão ajuda.
E isso é uma organização durante o ano inteiro ou é só 2, 3 meses por ano? Antigamente era só 2 ou 3 meses para preparar a equipa para ir, mas agora, com a dimensão que isto envolveu agora, não temos hipótese. Temos mesmo que começar em outubro, até o Mundialito. Acaba um, já começamos logo a preparar o outro, porque é muito trabalho mesmo. Dos 75 jogadores que vão a Portugal, quantos de origem portuguesa? Temos mais ou menos 5 ou 6 jogadores este ano. A quantidade nós esperamos ter mais, mas comparado já aos antigos mundialitos que nós fomos, são 1 ou nenhum, 2, o máximo, já está a evoluir. Eu acho que está-se a espalhar e a comunidade está a começar a acreditar que é qualquer coisa que vale a pena. Temos muitas ambições, posso dizer que devido a esta organização, devido a estas viagens, temos jogadores que participaram já por 3 vezes ao Mundialito, incluindo o meu filho, que mandámos no mês de fevereiro passado 9 jogadores a Portugal, devido a este desenvolvimento que eles têm tido através destas viagens, estes treinos. O meu filho foi convocado para descer, agora vai connosco lá abaixo para fazer uns dias no Benfica, a fins de ver se fará futuramente parte da academia. Levamos outro jogador também de 23 anos, da origem do Haiti, que vai fazer um teste na 2ª divisão do Farense. E também outro miúdo que foi connosco em 2012 ao Mundialito, que foi convocado para ir a Marselha, agora a França, do 7 ao 11 de abril, ver se fará parte futuramente também da Academia do Marselha em França. Portanto, isto é tudo resultado desta organização do Mundialito. É um dos resultados, não quero dizer que seja só devido a isto, mas ajuda imenso. Eu sempre acreditei que nós não podemos ficar só aqui no pequeno Montreal, porque o nível aqui é limitado. E para poder ter a certeza se estamos ao nível do exterior, temos que ir lá para ver realmente, para fazer os testes, para ver o que é que precisamos de melhorar, a fim de que os nossos miúdos possam ter uma chance de um dia de fazer parte de uma academia profissional. Em termos de orçamento, o que é que implica uma organização destas? É imenso dinheiro da parte dos pais, mesmo eles têm que investir muito dinheiro, mas para os resultados que a gente tem a ter, isso não tem preço. O que as crianças vão lá viver também não tem preço. É uma coisa que é incrível, a dimensão que este torneio tem para a vida de uma criança. Ajuda a criança não só a crescer em termos de pessoa, mas em termos futebolísticos também ajuda muito. Portanto, um pai que vá com a esposa e que leva um filho pode ascender a quanto? Chega perto de $5.000. Tentamos sempre fazer a geração de fundos para baixar muito o preço da inscrição, mas com os bilhetes de avião a aumentar, os hotéis também que não são grátis, não há hipótese, mas mesmo que cobrar isso aos pais. Tivemos este ano passado, à volta de 300 miúdos que vieram às seleções. Fizemos durante 6 fins de semana seguidos, a fins de realizar, que nós não éramos para levar tantas equipas da mesma categoria. Como dos 9, 10 anos, este ano vamos levar 3 equipas da mesma idade, justamente devido ao pedido de tantos miúdos que vieram das mesmas idades. Mas é bem. Quantas equipas representam os 75 jogadores? São 7 equipas. E há alguma equipa especificamente que vocês creem que tem mais valor para ganhar o grupo, para ir longe na competição? Bem, isto é questão... Isto nunca é igual. Às vezes aqueles que nós pensamos que vão render mais lá, porque aqui são os vedetas, aqui são os melhores jogadores, às vezes mentalmente lá é um jogo que é muito psicológico. E a força mental, quando uma pessoa está habituada a nunca perder aqui, às vezes lá é quando é pior, porque quando lá começam a perder ou começam a ter aquelas competições que falamos de Barcelona, Porto, Benfica, Sporting, essa coisa toda, eles destroem-se, eles próprios no terreno, perdem a força quando começam a perder. Portanto, é surpresa. Às vezes aquelas equipas que nós menos esperamos é as que terminam no palco, que estes 2 últimos anos tivemos o prazer de ter 2 equipas que foram às finais, há 2 anos contra uma equipa do Brasil, ano passado contra uma equipa de Espanha, que saímos lá vitoriosos com os troféus, e não eram as equipas que nós pensámos que realmente que iam às finais. Portanto, nunca é igual.
E aqui termina o nosso programa. Foi um prazer poder contar consigo, como todas as semanas, de segunda a domingo. Já sabe que às segundas-feiras pode nos ver no Lusac TV entre as 22 e as 23, com repetição todos os dias. Não se esqueçam da telenovela Bem-vindos a Beirais, da segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 e das 17 às 18 horas. Ludmila, sempre nos canais da Videotron e Bell. No canal 47 em sinal aberto, com a Videotron no canal 16 ou 616 em alta definição, ou então com a Bell Fibe no canal 216 ou 1216 em alta definição. Uau! Já sabe, não perca a nossa emissão Lusac TV, sempre consigo aqui todas as semanas. Até para a semana.